5 pessoas que estavam indo bem e possivelmente perderam a sua salvação. João Batista. João Batista. João Batista. E aí, pessoal, gravando então agora uma resposta ao nosso vídeo das 5 pessoas que possivelmente perderam a salvação. A gente estava até comentando aqui agora que assim, ninguém ficou preocupado com a salvação de Saul, ninguém ficou preocupado com a salvação do Herodes, não, mas o João Batista não pode perder a salvação de jeito nenhum, né? Por quê que esse tipo de coisa acontece? Primeiro, quando a gente analisa a perspectiva da nossa fé cristã, um ponto que é muito importante e muito ressaltado é que nós cremos que a salvação é pela graça. Isso significa que ninguém, absolutamente ninguém, foi salvo ou será salvo pelas suas próprias obras. Agora, se isso significa que pessoas ruins podem ser salvas, não será que significaria também que pessoas que nós julgamos boas não poderiam ser salvas? Porque se nós não somos salvos pelas obras, a Bíblia apresenta para a gente que a nossa salvação vem pela fé, ou seja, por crer em Jesus. Então, a única coisa que uma pessoa precisa fazer para ser salva, ou a principal coisa que alguém precisa fazer para ser salvo, é crer em Jesus. E a única coisa que a pessoa não pode de jeito nenhum deixar de fazer é crer em Jesus. Não importa quantas boas obras ela vier a praticar. Então, respondendo biblicamente a questão do João Batista. Lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 3, João estava preso, estava insatisfeito por estar preso. Se você pega desde lá do capítulo 4 de Mateus, você vai ver que ele tinha uma expectativa que Jesus fosse ao encontro dele e socorresse ele quando Herodes mandou prender ele. Jesus não foi, Jesus nunca visitou João Batista na cadeia, Jesus começou a fazer o ministério dele no norte de Israel, João estava preso no sul de Israel. E aí Mateus relata para nós que quando João Batista, e começa no versículo 3, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os discípulos perguntarem para Jesus: Jesus, você mesmo que estava para vir ou devemos esperar outro? Ou seja, você é o Messias, você é o Cristo, ou a gente tem que esperar outra pessoa chegar? Quando Jesus escuta isso, se você ler a continuação do texto, você vai ver que Jesus não ouve isso com bons ouvidos ou com ouvidos compassivos. Jesus se irrita com aquela pergunta que os discípulos de João Batista estão fazendo, e aí Jesus começa a relatar algumas coisas para os discípulos, e aí ele fala assim no versículo 6, ó, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Por que Jesus vai falar isso? Não será que é porque João Batista estava encontrando nele motivo de tropeço? Ou Jesus falaria isso aleatoriamente, do nada ele ia lembrar de uma frase solta e colocar ali no meio? Quando a gente continua seguindo o texto, fala que partindo eles, os discípulos de João Batista, para levar a resposta que Jesus tinha dado para ele, Jesus passou a dizer ao povo a respeito de João. E aí Jesus faz uma série de afirmações a respeito de João Batista, elogia João Batista, fala das boas obras de João Batista, das boas práticas de João Batista, da importância de João Batista no ministério dele, Jesus, na questão de que João Batista tinha sido profetizado no Antigo Testamento, que ele viria para preparar o caminho do Senhor e etc. E aí Jesus, no versículo 11, ele faz a seguinte afirmação: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém fez mais obras boas do que João. Ninguém conseguiu alcançar, pelo menos até aquele momento, ninguém conseguiu alcançar a grandeza de João Batista como pessoa, como ser humano, como profeta, como homem de Deus, como alguém que pelas suas obras tinha feito coisas para realmente deixar o seu nome marcado na história. Só que Jesus, ele faz uma ressalva depois que ele faz essa afirmação no próprio versículo 11. Ele fala assim: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nota que Jesus não fala que ninguém apareceu maior do que João Batista, mas João Batista é o menor do reino dos céus, ou que João Batista seria colocado na menor posição no reino dos céus. Jesus fala assim: o menor que tem no reino dos céus é maior do que ele.
possivelmente indicando que ele não fazia parte do reino dos céus. Por quê? Porque ele duvidou. Você pode pecar, você pode não conseguir fazer tantas boas obras como João Batista ou como grandes personagens da história humana, mas você não pode parar de crer em Jesus. Essa é a única coisa que garante para nós a salvação. Assim como não adianta você fazer nenhum tipo de grande boa obra se você não fizer isso porque creu em Jesus. Isso não vai apagar os seus pecados e garantir para você a salvação. Você pode não acreditar que João Batista perdeu a sua salvação. Eu, sinceramente, espero que não tenha perdido. Meu desejo é poder encontrar com ele lá no céu. Agora, se perdeu, isso não é surpreendente para pessoas que acreditam que a salvação é pela graça mediante a fé, já que crer em Jesus é aquilo que a gente precisa fazer para alcançar a graça de Deus e ser salvos, nunca boas obras. Quer continuar essa discussão? Pode escrever nos comentários aí embaixo, fala com a gente o que você achou. Mostra biblicamente, não nos seus sentimentos, que os sentimentos eu sei que a gente mandar o Saul para o inferno é de boa, o João Batista já mexe mais com a gente, mas biblicamente aponta o que você entende, o que você acha, por que você acha que isso seria complicado de entender ou de ser derivado do texto bíblico. Coloca a sua interpretação desses versículos sem forçar muito a barra, tentando trabalhar como eles estão aí. Curte esse canal, compartilha com alguém, nem que seja para você falar assim, olha que heresia, quem sabe mais alguém poderia somar com a gente nessa discussão aqui, e acompanha a gente nos próximos vídeos.